Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Nós iremos ler todo o capítulo e ao término da leitura, eu direi: esta é a palavra do Senhor, e nós iremos orar. A palavra de Deus diz assim: Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi até Jonatas e lhe disse: Que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra teu pai para que ele procure tirar minha vida? Ele lhe disse: De jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar. Então por que meu pai estaria escondendo isso de mim? Isso não é verdade. Davi lhe respondeu com juramento: Teu pai sabe que tem o teu apoio e poderia pensar: é melhor que Jonatas não saiba disso, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: O que queres que eu faça? Davi respondeu a Jonatas: Amanhã é festa da lua nova, e eu deveria me sentar com o rei para comer. Porém, deixa-me ir para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: Está bem, teu servo está em paz. Mas se ele ficar indignado, podes ter certeza de que ele está decidido a prejudicar-me. Sê misericordioso para com teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo. Por que me entregarias a teu pai? Jonatas respondeu: De jeito nenhum. Se eu soubesse que meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jonatas: Quem me avisará se por acaso teu pai te responder asperamente? Então Jonatas disse a Davi: Vem, vamos até o campo. E ambos foram ao campo. E Jonatas disse a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai a estas horas, ou depois de amanhã, se souber algo favorável para Davi, certamente mandarei te avisar. O Senhor faça a Jonatas o que lhe aprouver, se meu pai quiser te prejudicar e eu não te avisar, e não te deixar partir para ires em paz. E o Senhor seja contigo, como foi com meu pai. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afaste também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: O Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez jurar de novo, confirmando sua grande amizade. Ele o amava como a si próprio. E Jonatas disse-lhe ainda: Amanhã é festa da lua nova, e tua ausência será notada, pois teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando isso começou, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então mandarei um rapaz dizendo: Vai buscar as flechas. Se eu expressamente disser ao rapaz: Olha que as flechas estão mais para cá, apanhe-as, podes vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão mais para diante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, o Senhor entre nós dois seja testemunha. Davi escondeu-se no campo, e no dia da lua nova, o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Davi se sentou em frente dele, Jonatas se sentou em frente dele, e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava: alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu a Saul: Davi pediu-me encarecidamente a licença para ir a Belém. Ele disse:
peço-te que me deixes ir, porque nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir para encontrar-me com meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. Então Saul ficou furioso com Jonatas e lhe disse: filho de uma perversa rebelde, acaso não estou sabendo que tu vens favorecendo o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso, manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Jonatas respondeu ao seu pai Saul e lhe disse: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe a lança para atingi-lo, e Jonatas entendeu que seu pai havia decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa indignado, e no dia da festa da lua nova, não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas foi ao campo onde havia sido combinado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: vai correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonatas havia atirado, este gritou: a flecha não está mais para diante? Ele gritou novamente ao rapaz: vem correndo, vem, corre, não te demores. O rapaz apanhou as flechas e as trouxe ao seu senhor. Porém o rapaz não percebeu nada. Só Jonatas e Davi sabiam o que estava acontecendo. Então Jonatas deu suas armas ao rapaz e lhe disse: vai, leva à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra, inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram. Mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, porque fizemos um acordo, um juramento um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tu és o Rei assentado ao trono da destra de Deus Pai. Compadece-te de nós, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela sua grande benevolência, por ter nos trazido aqui, Senhor. Perdoa, ó Deus, os meus pecados. Perdoa, ó Deus, os pecados de cada um daqueles que estão aqui. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela sua grande e infinita graça, pelo seu grande e infinito amor. Ó Senhor, revela-nos a Tua palavra nesta noite, nesta manhã. Fala com a Tua igreja. Fortalece os joelhos fracos, ó Deus, e as mãos vacilantes. Traga consolo aos nossos corações, ó Deus, com a Sua palavra. E nos enche, ó Senhor, de alegria e de cântico em nossos lábios. É isso que nós oramos em nome do Seu Filho. Amém. Irmãos, para que nós possamos entender o capítulo 20 do texto que nós lemos, um texto longo, nós precisamos ter em mente o capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo 18, Davi faz uma aliança com Jonatas. Isso está lá no verso 3. Jonatas faz um acordo com Davi. Ele coloca sua capa, sua veste diante de Davi, a sua armadura, a sua espada, o seu arco e os seus cintos diante de Davi. Então esse acordo é firmado entregando presentes, porque Davi e Jonatas amavam-se um ao outro. Capítulo 19 vai falar sobre a intenção de Saul de matar Davi. Vai falar sobre a inveja que Saul tinha em relação a Davi, porque ele estava com seu reino em declínio. E ele estava observando que todos em Israel estavam amando Davi. Sua filha Mical amava Davi. Todos os que saíam com Davi nas campanhas de luta para a batalha amavam Davi, porque viam que Deus estava com Davi. Quando nós chegamos nesse texto, queridos, nós não podemos simplesmente pensar que é um texto sobre amizade. Embora existam elementos de lealdade, de fidelidade, de amor, esse é um texto que fala mais sobre Deus do que sobre esses homens. Agora pense, o reino dos homens, ele está em crise.
não é uma crise política, não é uma crise social, não é uma crise financeira, ela é uma crise espiritual. Todos os homens estão em crise porque eles estão em rebeldia contra Deus. Essa crise começa no Jardim do Éden, quando Adão decide por sua própria vontade comer do fruto proibido e desobedecer a Deus. Então toda a humanidade cai junto com Adão em uma crise sem fim. Então o problema da humanidade não é a falta de emprego, não é o dinheiro. O problema da humanidade é porque os homens estão buscando viver suas vidas à parte da vontade de Deus e dizendo o que deve ser feito ou não à luz dos seus próprios corações caídos e rebeldes que estão em trevas, em plena obstinação a Deus. Então esse é o problema da humanidade. O reino dos homens está em uma oposição declarada contra o reino de Deus. O reino da serpente está avançando, mas o reino de Deus ainda está sendo preservado por causa da graça do Senhor. E é por causa dessa graça maravilhosa que nós podemos nos assentar aqui hoje e ver o que esse texto nos ensina. Nós podemos ver uma divisão desse texto aqui em 3 partes. Verso 1 a 17, amor leal. Verso 18 a 34, amor sacrificial. E verso 35 a 43, amor pactual. E tudo isso não fala sobre os homens, isso fala sobre Deus. O reino de Deus virá por meio de sofrimento, porque Deus está preservando o seu povo. Acompanhe comigo o verso 1. Diz assim: Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi até Jonatas e lhe disse: Que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra o teu pai para que ele me procure tirar minha vida? Ele lhe disse: De jeito nenhum, tu não morrerás. Meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar. Então por que meu pai esconderia isso de mim? Isso não é verdade. Davi lhe responde, com um juramento: Teu pai sabe bem que tem o teu apoio e poderia pensar: é melhor que Jonatas não saiba disso, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Esses 3 primeiros versos mostram que Davi tem certeza de que Saul pretende matá-lo, de que Saul está em oposição a ele. Ele diz, faz 3 perguntas que servem como um apoio à sua certeza. O que fiz eu? Qual foi o meu erro para que seu pai queira me matar? Se ele está querendo me matar e eu tenho pecado contra ele, mata-me tu mesmo. É isso que ele vai dizer nos versos a seguir. Isso mostra que Jonatas, ele está olhando para aquela situação e ele olha para seu pai e ele não pode pensar que seu pai intenta o mal contra Davi, porque o seu próprio pai havia jurado no capítulo 19 que Davi não morreria. Verso 6 ele vai dizer no capítulo 19: Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas está escutando o que seu pai disse e ele está confiando naquilo que seu pai disse. Por outro lado, Davi tem absoluta certeza de que Saul está em oposição a ele, de que Saul pretende matá-lo. Então, para que ele prove aquilo que ele está dizendo a Jonatas, ele vai lembrar-lhes do juramento que eles fizeram no capítulo 18, do acordo que eles fizeram no capítulo 18. Ele diz: eu tenho certeza que seu pai quer me matar. E no verso 3 ele diz: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, estou a um passo da morte. Esse juramento é como que eles estivessem jurando por Deus. É como que quando nós juramos por Deus. Eu me lembro que uma vez que o pastor Kaique foi pregar no capítulo em Gênesis ou em Hebreus, que ele foi contar para o Patrick sobre que a Sabrina estava grávida, ele disse: Patrick, eu vou ser pai. Aí o Patrick disse: você está falando sério? E ele responde: eu juro por Deus. E aí o Patrick acreditou naquilo que ele estava falando. Isso que eles estão dizendo aqui é a mesma coisa. Jonatas, Davi está dizendo: eu juro por Deus
assim como vive o Senhor e assim como você vive, eu estou a um passo da morte. Seu pai pretende me matar. Verso 4, Jonatas disse a Davi: o que queres que eu faça? Davi respondeu a Jonatas: amanhã é festa da lua nova, e eu deveria me sentar com o rei para comer, porém, deixa-me ir para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Seu pai irá notar minha ausência e tu dirás a ele: Davi me pediu muito para que deixasse ele ir correndo a Belém, sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a sua família. Se ele disser está bem, teu servo estará em paz, mas se ele ficar indignado, pode ter certeza de que ele está decidido a prejudicar-me. Sê misericordioso para com teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo. Por que me entregarias a seu pai? Jonatas respondeu: de jeito nenhum. Se eu soubesse que meu pai estaria decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi respondeu a Jonatas: quem me avisará se por acaso teu pai te responder asperamente? A festa da lua nova, meus irmãos, que está mencionado nesse capítulo, no verso 5 e depois no verso 27, era uma festa que ocorria quando o mês começava. Então essa festa era frequente em Israel e ela ocorria todos os meses, todas as viradas, todos os começos de meses, para eles celebrarem a Deus com sacrifícios e para eles agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus havia feito por eles. Então, numa festa como essa, Davi diz: amanhã é festa da lua nova, eu devo me assentar com seu pai para comer, junto com a sua família. Você irá interrogar seu pai e irá sondar seu pai para que eu saiba se ele está contra mim ou se ele está ao meu favor. E aí, no verso 8, que é a parte central que eu quero chamar a nossa atenção aqui nesta manhã, ele vai dizer o seguinte: ser misericordioso para comigo. Essa palavra misericórdia, misericordioso, ela tem várias traduções, e uma delas é misericórdia, como está aqui, benigno, bondoso, amor leal. Davi está pedindo para Jonatas, para que Jonatas haja com Davi de acordo com o amor leal, de acordo com o pacto que eles fizeram no capítulo 18. Mas esse amor leal, ele não é uma coisa que nasce no coração dos homens por sua própria natureza. Esse amor leal fala mais do pacto entre Deus e a humanidade por causa da sua graça do que esses dois homens. Davi está pedindo para Jonatas agir com fidelidade, com benignidade para com ele, por causa que eles fizeram esse amor, esse pacto diante de Deus. Eu quero ler aqui Salmo 136, que é um salmo que não precisa vocês abrirem, só acompanhem. Ele vai usar a mesma palavra. O refrão do salmo é: o amor do Senhor dura para sempre, ou a benignidade do Senhor dura para sempre, ou o amor fiel do Senhor dura para sempre, o amor leal do Senhor dura para sempre. Quando nós nos deparamos com esse salmo, que é essa palavra que é usada aqui no texto de Samuel, e dentro do texto de Samuel, ele só aparece nesse lugar: ser misericordioso, seja benigno, seja bondoso. Ela é usada geralmente para falar do pacto de Deus, do amor, da fidelidade de Deus para com o seu povo. Por exemplo, no Salmo 136, verso 1, começa dizendo assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Rendei graças a Deus, ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Até aqui nós não temos nenhum problema com o texto. Nós olhamos e pensamos: bom, vamos render graças a Deus porque Ele é o Deus dos deuses,
Ele é o único que faz grandes maravilhas, que criou os céus, que criou a lua. Mas olhem pelo que eles estão louvando a Deus. No Salmo 136, verso 10: aquele que feriu o primogênito no Egito, seu amor dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, seu amor dura para sempre. Com mão forte e braço estendido, o seu amor dura para sempre. Que dividiu o mar vermelho em duas partes, o seu amor dura para sempre. Fez Israel passar pelo meio dele, o seu amor dura para sempre. Afundou no mar vermelho Faraó com o seu exército, o seu amor dura para sempre. Essa palavra que está aqui no nosso texto, ela está refletindo, ela encontra sua expressão máxima no Calvário, na cruz de Cristo. Descreve o pacto desses dois homens, que pede que Deus seja testemunha entre eles, mas a expressão máxima desse amor, que é a palavra usada para misericórdia aqui, amor leal, ela encontra sua expressão máxima na cruz de Cristo. Eles estão pedindo para que eles ajam, para que um haja com o outro de acordo com esse pacto leal, com esse amor leal. Mas esse amor leal, essa fidelidade, essa benignidade, ela só pode existir porque Deus é assim. Porque Deus agiu para com o seu povo dessa maneira na cruz de Cristo. Agora, pense aqui, irmãos. Nós geralmente temos dificuldade em falar do amor de Deus, especialmente quando nós não entendemos bem, de tanto ouvir distorções sobre essa doutrina importante, central na palavra de Deus. Quando nós falamos assim que Deus ama o seu povo, nós temos dificuldade em nos relacionar com isso. Agora, o que isso está nos ensinando é que esses dois homens, eles estão em um pacto, eles estão em um acordo diante de Deus, mas isso nos leva ao amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja, não por causa dos nossos méritos, não por causa de algum bem em nós, mas porque o próprio Deus, Ele é um Deus que é fiel, um Deus leal, que tem um amor leal. Então esse amor leal entre Jonatas e Davi é um espelho do amor leal que Deus tem em Cristo para com a sua igreja. O relato desse amor entre Davi e Jonatas é uma história menor daquilo que Deus fez em Cristo pela sua igreja. Não é um amor que busca trocas, não é um amor que busca recompensas, mas é um amor que se doa, é um amor que se dá em prol do necessitado. Quando Deus escolhe Israel, Ele não o escolhe porque ele era uma nação grande. Na verdade, Ele o escolhe porque ele era a menor entre todas as nações. No texto de Ezequiel, capítulo 16, vai dizer que ele estava no deserto como um aborto, ainda no seu sangue, mas o próprio Deus, por infinita graça, por infinito amor, por pura misericórdia, por amor leal a si mesmo, decidiu amá-lo. Então Deus o veste, Deus coloca roupas em Israel. E tudo isso vai falar sobre a grandeza de Deus, a infinitude desse amor de Deus, apesar de homens que são maus, que estão em rebelião contra Deus. O que acontece é que quando Deus nos encontra com o seu amor infinito, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele muda os nossos corações
para que nós possamos responder a Ele com amor. Ele transforma os nossos corações porque Ele pretende mudar as nossas afeições. Ele transforma aquilo que nós somos para que nós respondamos de maneira fiel. Mas tudo isso está sendo gerado pelo próprio Deus em nós. Não é nós que estamos gerando isso. No texto que está diante de nós, nós temos dois contrastes. Um é Saul, que está em oposição direta a Davi, e está em oposição direta ao ungido do Senhor. Ele está em oposição ao próprio Deus. Do outro lado está Jonatas, que ele reconheceu Davi, ele olhou para Davi, e ele colocou tudo aos pés de Davi. Ele colocou a sua armadura, ele colocou a sua espada, ele colocou o seu escudo. Por causa que ele olhou para Davi e ele viu, Davi está lutando as nossas lutas. Davi, ele está enfrentando Golias, destruindo Golias. Que mal ele fez. Então, se por um lado Davi, Jonatas melhor dizendo, está entregando tudo aos pés do ungido do Senhor, Saul está em plena rebelião. Saul olha para a bondade de Davi, para aquilo que Davi está fazendo no reino, e ele fica com ódio, ele fica com raiva, ele fica com inveja. Então ele pensa em maneiras de destruir Davi o tempo todo. Ele coloca Davi como um guerreiro valente na frente dos exércitos, com a intuição de destruir Davi. Ele pede que Davi traga os prepúcios dos filisteus, não para que ele se torne parente do rei, mas para que os filisteus destruam Davi. Tudo isso aqui, irmãos, está contando para nós a história de Deus, a história do amor salvador de Deus, que Ele mesmo entregou o seu Filho para morrer numa cruz e salvar homens e pecadores maus, destituídos da sua glória como nós. Talvez você, diante de tantos pecados, tantas dificuldades na sua vida, na sua caminhada cristã, você não consiga olhar e pensar e ver a grandeza desse amor de Deus, a lealdade desse Deus, não a você, mas a Ele mesmo. Ele não te amou porque você é amável, porque você não é. Ele te amou porque Ele é o amor. Ele te amou porque Ele é o doador. E Ele não viu nada em você. Mas pela sua própria misericórdia, pela sua graça, Ele decidiu fazer de você, se você está em uma aliança, em um pacto com o Cristo ressurreto, alvo do seu amor. Como é que nós respondemos a isso, irmãos? Como é que nós respondemos à benignidade de Deus?
como é que nós lidamos com os nossos pecados, com as nossas quedas, com as nossas fraquezas, pensando na fidelidade, na misericórdia, no amor do Senhor. Paulo vai dizer em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o ponto central do nosso texto. Verso 8: seja misericordioso para com teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém, se sou culpado, mata-me tu mesmo. Por que me entregarias a seu pai? Jonatas respondeu: de jeito nenhum. Se soubesse que meu pai estaria decidido a prejudicar-te, não te contaria? Davi perguntou a Jonatas: quem me avisará, se por acaso teu pai te responderá asperamente? Verso 12: Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Depois que eu sondar meu pai amanhã a estas horas, e depois de amanhã, se não for favorável a você, certamente te mandei avisar. O Senhor faça a Jonatas o que lhe aprouver. Se meu pai quiser te prejudicar, e eu não te avisar, e não te deixar partir para ires em paz, e o Senhor seja contigo, como foi com meu pai. Jonatas havia reconhecido, visto que Deus era com Davi. Ele havia visto que o reino de Saul estava em declínio, que Deus não estava mais com Saul. E diante disso, Jonatas, ele escolhe fidelidade a Davi, porque ele reconhece, ele sabe que ele será o novo rei. E ele diz: o Senhor seja com você. E no verso 14 ele diz: se eu permanecer vivo, não agirás comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afaste também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra a cada um dos inimigos de Davi. O pedido de Jonatas, por causa do que acontecia naquela época, quando um rei ia subir ao trono, a dinastia passada, todos eram mortos. O rei, seus filhos e todos os que integravam a família do rei. A família do real era exterminada. Então Jonatas olha para Davi e ele diz: se eu permanecer vivo, Davi, eu estou vendo que Deus é contigo, haja para comigo com a bondade, conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra. Ele está dizendo: lembra-te de mim, Davi. Quando Deus tiver tirado meu pai do trono, nós podemos ver isso no verso 16, ele diz: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Quando isso acontecer, Davi, lembra-te de mim. Isso não te faz lembrar algo? 2 ladrões, o Cristo ressurreto no meio, os dois estão zombando de Jesus, e um, pela infinita graça, pela misericórdia de Deus, ele olha para Cristo, o Cordeiro de Deus, e ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele ladrão e ele diz: ainda hoje você vai estar comigo.
todos nós, todos os homens que estão caminhando neste mundo, eles nasceram no reino da serpente. Agora a questão é, como é que esses homens são trazidos a Cristo e olham para Ele, o homem ensanguentado naquela cruz, e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino? É a obra da graça de Deus atuando nos seus corações, transformando os seus afetos, as suas afeições, e olhando para Cristo dizendo: Ele é o Rei. Os dois estavam zombando, os dois estavam ridicularizando Cristo. Eles diziam a Jesus: livra-te a ti mesmo, desce da cruz. Um deles reconhece e fala assim: você está louco, nós estamos aqui, e isso é justo, esse homem nenhum mal fez. Veja a pergunta que Jonathan faz para seu pai: que mal Davi nos fez? Ele só nos fez o bem. Nas guerras ele entrava, nas lutas ele destruiu Golias, você mandou ele à frente das campanhas, ele foi. Você pediu os prepúcios e ele trouxe, você pediu 100 e ele trouxe 200, ele não temeu. Deus está com ele. Isso exclui todo orgulho. Ninguém pode dizer para Deus: você está me devendo alguma coisa, eu estou sendo moral, eu estou levando a minha vida do jeito que deve ser levada. É a graça, é a misericórdia, é o amor fiel, é o amor leal de Deus. É a graça que sustenta, é a graça que salva, é a graça que transforma, e é a graça que levará você. Não há orgulho. Lembre-se do capítulo 2 de 1 Samuel. É um texto, a oração de Ana, ela deve ser vista, ela deve ser lembrada em todos os textos que nós estamos lendo. No verso 10, Ana vai dizer: Deus vai destruir todos aqueles que se opõem a Ele. Todos. Deus vai destruir todos aqueles que se opõem ao seu reino. Qual que é a relação do amor fiel de Deus para com esse texto de Ana? Especialmente o verso 10. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de benevolência. Você não pode se rebelar contra o ungido de Deus. Você não pode se rebelar contra o ungido do Senhor. Aqui nós estamos vendo Saul e Davi e Jonatas junto. Saul está o tempo todo em oposição, procurando destruir Davi. O mais sensato para Saul fazer era: você é o rei, assuma o controle de tudo. Mas ele estava invejoso, ele estava apegado ao seu reino. Verso 16. Assim Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, confirmando sua grande amizade. Ele o amava como a si próprio. Verso 18. E aí nós entramos no ponto B. Amor sacrificial.
E Jonatas disse-lhe ainda: amanhã é festa da lua nova. A tua ausência será notada, pois teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando tudo isso começou, e fica junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se atirasse ao alvo. Então mandarei o rapaz dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente disser ao rapaz: olha que as flechas estão mais para cá, apanhas, poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz, e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós dois para sempre. Davi escondeu-se no campo, e no dia da lua nova, o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Jonatas se sentou em frente dele, e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava: alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu ao seu pai: Davi me pediu encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse: peço que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu não fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir para encontrar-me com meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Então Saul ficou furioso com Jonatas e lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, acaso não está sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso mande trazer agora para que ele morra. Jonatas respondeu ao seu pai e lhe disse: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou-lhe a lança para atingi-lo, e Jonatas entendeu que seu pai havia decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa indignado, e no segundo dia da festa da lua nova não comeu, pois estava triste, porque seu pai havia humilhado Davi. Eles estão renovando seu pacto, eles fazem um acordo, um combinado, vão até um lugar e diz: se eu atirar as flechas, vou atirar as flechas, e eu vou dizer ao moço: olha que as flechas estão mais para cá, então você pode vir, porque o Senhor está contigo. Se eu falar: a flecha está mais para lá, então parta, não fique, porque meu pai tem a intenção de te matar. Verso 30, olha como que Saul responde. Jonatas explica para ele o motivo de Davi não estar presente naquele banquete. Ele fala para Jonatas: por que o filho de Jessé não veio? Verso 27. Por que o filho de Jessé não veio? Jonatas explica para ele: ele pediu para ir a Belém. Sua família vai oferecer um banquete anual lá, e ele pediu para estar lá. E lembre-se, irmãos, no sermão passado o pastor Will nos falou que quando uma mentira é contada, mas para preservar algo que é algo maior, então isso não é visto como pecado. Isso é um bem maior, porque o que deve ser visto é o bem maior e não o mal menor. É o que acontece aqui. Eles tramam algo para saber se de fato Saul quer matar Davi, e eles executam isso. E eles descobrem que o plano de Saul para com Davi era assassinar Davi. E ele diz: por que o filho de Jessé não veio? Ele não chama Davi pelo nome. Ele não fala: cadê Davi? Isso demonstra o desprezo que Saul tem por Davi. E isso mostra um coração que está
em rebeldia contra Deus. O verso 30, nós temos a preocupação de Saul realmente exposta. Ele vai dizer assim: então Saul ficou furioso com Jonatas e lhe disse: filho de uma perversa rebelde, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha da sua mãe? O que ocasionou? Qual foi o motivo dessa oposição de Saul para com Davi? Vocês devem se lembrar, capítulo 18, quando uma música começa a ser tocada, as mulheres estão felizes porque Davi havia derrotado Golias, e uma música começa a tocar. As mulheres começam a dançar, e elas dizem na sua música, o seu refrão: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. Verso 8 do capítulo 18: então Saul se enfureceu e não se agradou daquilo, e disse: elas atribuem 10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Preste atenção, irmãos. Uma melodia, uma música, revelou um coração totalmente petrificado, revelou um coração totalmente em rebelião. Saul não se importava se era a vontade de Deus que Davi reinasse. O que Saul se importava era com o reino. Saul tirava sua identidade, o seu senso de existência, de que ele era rei de Israel. Isso revela o coração invejoso de Saul. Veja como ele fala com Jonatas: filho de uma mulher perversa, isso é para a tua vergonha. Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Mande trazer Davi, ele irá morrer. Segurança. Segurança. Saul olha para o seu filho e diz: você não está seguro, porque o filho de Jessé vive. De onde nós tiramos a nossa segurança, queridos? O que é a base, a sustentação de onde nós tiramos a nossa identidade? Nós acabamos de ver no primeiro ponto sobre o amor leal de Deus. Davi olhou para aqui, Jonatas olhou para o filho de Jessé. Ele colocou tudo lá debaixo dos seus pés, e ele não quis reinar. Ele estava em paz. Ele não via problema. Ele sabia que era a vontade de Deus. E isso é verdade, que no capítulo 23, em um outro encontro entre Davi e Jonatas, ele vai dizer assim para Davi: não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, sabe bem disso. Jonatas, ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele está vendo tudo que Deus está fazendo através da vida de Saul, e ele não está com o coração invejoso. Ele não está com o coração petrificado, endurecido. A pergunta que ele faz para o seu pai é: o que ele nos fez?
Qual foi o mal que ele nos fez? Por que ele deve morrer? Isso revela o coração invejoso de Saul. Ele deve morrer porque estão cantando sobre ele. Uma música, uma melodia. O problema não era a música. O problema não eram as pessoas que estavam cantando. O problema é o coração de Saul. Talvez você pense, bom, mas por que essas mulheres foram cantar essa música aí? Elas não tinham nada de fazer isso. Se elas não tivessem cantado, Saul estava tranquilo. A música só revelou, só mostrou, só tirou o véu, só tirou o pano de cima de um coração em arrogância, em rebelião, invejoso. Que música que mostra nossos corações invejosos, irmãos? Que música que toca no nosso coração e faz a nossa alma arder de inveja, de raiva, de ciúme? Pense nisso. Você já procurou alguém para dizer, eu tive inveja do irmão tal, eu tive inveja disso e daquilo? Muito provavelmente não. Isso é feio. Você sente vergonha. Você pode dizer, bom, eu tenho um problema com o dinheiro, ou com outra coisa, mas você me fala assim, eu tive inveja. Eu tive inveja. Só que se você não confessar sua inveja, a inveja vai comer a sua alma. Preste atenção no que está acontecendo com Saul. Ele está olhando para Davi e ele não está vendo. Deus está guerreando pelo seu povo. Deus está lutando as lutas de Israel. Eu sou um rei medroso, covarde, mas ele levantou Davi. Ele vai vencer, ele vai por nós. Ele está falando, não, ele tem que morrer. Ele tem que ser destruído. A inveja causa amargura. Você só estará em paz. Você só matará a inveja quando você reconhecer o ungido através da palavra de Deus. E preste atenção, a inveja não surge com pessoas que estão longe da gente. Alguém pode ser mais bonito que você lá na China. Está na China. Pode ser mais rico que você. Pode ter habilidades melhores que as suas. Pode falar melhor que você. Pode se vestir melhor que você. Viajar mais que você. Desde que ela esteja longe. A inveja nasce das pessoas que estão ao nosso redor. Você não tem problema com a pessoa que é invejosa, que é mais inteligente que você, desde que ela mora longe. Mas se a pessoa mora perto de você, se você tem contato com aquela pessoa, se você vê aquela pessoa, como aquela pessoa é bem desenvolvida, a inveja vai aparecer. E ao invés de você dizer, glória a Deus, olha o que Deus está fazendo através dele. Ele está usando todos os seus talentos, todos os dons que Deus deu. E pensa, irmãos, o seu pensamento é Deus que está te dando, é Ele que está sustentando, é Ele que está mantendo você em pé. Davi está olhando, ou melhor, Saul está olhando para isso, não, tem que morrer, tem que ser destruído.
O remédio para você matar a inveja é contemplar o Messias. E isso não depende de você. É a obra de Deus. É a graça de Deus regenerando corações, transformando afeições. Você de fato olha para o que Deus está fazendo, para o avanço do reino de Deus, através de outras pessoas, e consegue se alegrar, dizer glória a Deus, o reino de Deus está avançando, pessoas estão sendo salvas, homens estão sendo trazidos à vida pelo poder do Evangelho. O que você faz é: eu não aguento, fica com raiva, fica com ódio. Isso é um coração invejoso. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece no seu trabalho. Porque você olha para a pessoa que é mais habilidosa que você, mais capaz que você, e você fala assim: ah, dá para ser melhor. Não, do jeito que ele faz aí, não, dá para ser melhor. É Deus que deu. E Deus distribui conforme Ele quer. Seja a beleza, seja o dinheiro, seja o que for, vem da mão de Deus. E se você é filho de Deus, você deve olhar para aquela pessoa que é melhor que você. Nós odiamos isso, irmãos. Nós não gostamos que os outros sejam melhores que a gente. Porque quando alguém é melhor que a gente, está do nosso lado, você some. Só que a questão é: vocês dois devem glorificar a Deus. Porque é Deus que está mantendo os dois. É Deus que está dando sabedoria, é Deus que dá inteligência, é Deus que sustenta um propósito, o avanço do reino de Deus. Em qual reino você está? Em qual reino você está? Lembre-se, eu comecei dizendo que o reino dos homens, ele está em crise. Os homens estão preocupados com a falta de emprego, com a falta de dinheiro. O problema é um só: é o pecado. É o pecado. O homem se colocou em rebelião contra Deus naquele jardim. Eles tinham, ou melhor, Adão tinha o bem supremo, o próprio Deus caminhando com ele na virada da tarde. Jonatas está olhando para Davi, ele colocou tudo lá debaixo dos seus pés, e ele não está com inveja, Deus está agindo, Deus está fazendo. Eu vou ser o segundo no reino, eu não tenho problema com isso. É a graça que coloca homens como Saul, é a graça que pega homens como nós e transfere de um reino para o outro. Paulo vai dizer que pela graça, pelo amor de Deus, Ele nos transferiu do reino das trevas para o Filho do seu amor. Não é mérito seu, não é mérito nosso, é a graça de Deus, é Deus que deve ser visto, é Deus que deve ser louvado. Todos os nossos talentos, todos os nossos dons, eles devem ser focalizados para manifestar a glória de Deus, para transformar, para levar o reino de Deus. Saul olha para tudo aquilo, ele fala para Jonatas: ele deve morrer. Ele pegou a sua lança e ele arremessa contra Jonatas. Lembre-se do que já foi dito sobre essa lança. A lança é um sinal de autoridade. Toda vez que Saul se sente incomodado com alguma coisa, lança. Vai morrer. Pode ser Davi ou pode ser Jonatas, seu filho. Vai perecer. E Jonatas percebe a intenção do seu pai. Autoridade. Como nós temos usado. Todos nós exercemos algum tipo de autoridade, seja em nossos lares, com os nossos filhos, seja com as nossas esposas, seja com os nossos irmãos.
Como você está usando a autoridade que Deus te deu? Deus te deu. Isso significa que você irá prestar contas. Até as palavras que saem da nossa boca, nós iremos prestar contas. Não é sua. A autoridade não é sua, é dada, é concedida por Deus. Você faz com Saul, você de algum modo não tem aquilo que você quer, então você enfia a lança, você arremessa a lança. Queridos, o chamado de Deus para nós é hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Não façam como em Meribá, nem em Massá. Não endureça o seu coração. Vejam, duas pessoas, Saul e Jonas. Um se rendeu a Davi. Um tira a sua identidade do reino. O outro, ele não quer perder o reino por nada. Para Davi o que importa, ou melhor, para Jonatas o que importa é que ele tem a face de Davi. Ele pode não ter o reino, mas isso já não tem peso na sua vida. O que pesa para ele é ter Davi, é ter a face de Davi, é ter a amizade de Davi. O que pesa para você, irmão? O que pesa para você? Verso 35. Última parte. Amor pactual. Pela manhã, Jonatas foi ao campo, onde havia sido combinado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: vai correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu, e Jonatas atirou uma flecha, que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que Jonatas havia atirado, este gritou: a flecha não está mais adiante? Ele gritou novamente ao rapaz: vem, corre, não se demores. O rapaz apanhou as flechas e as trouxe ao seu senhor. Porém, o rapaz não percebeu nada. Só Jonatas e Davi sabiam do que estava acontecendo. Enquanto Jonatas deu suas armas ao rapaz, ele disse: vai, leve-as à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra e inclinou-se 3 vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram, mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, porque fizemos um acordo um ao outro diante do Senhor, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. Para nós encerrarmos, irmãos, eles se encontram, se beijam, há choro, há lamento, e Jonatas diz a Davi: vai em paz, porque nós fizemos um juramento um ao outro diante do Senhor. O Senhor seja testemunha entre nós dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. E nós vemos que depois que os inimigos de Davi são destruídos,
Saul morre. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, Davi vai agir com benevolência por causa desse pacto com o filho de Jonatas chamado Mefibosete. Um homem aleijado, um homem manco, que foi chamado para comer na mesa do rei por todos os dias da sua vida. E como isso nos fala do Evangelho? Todos os homens que olharam para o filho de Davi, o verdadeiro rei, se curvaram, renderam seu reino a ele, beijaram a face do filho. Eles estão assentados com o filho de Davi para sempre. E isso se concretizará perpetuamente quando o filho de Davi vier nas nuvens e a criação ser restaurada. Eu termino dizendo, irmãos, se você está em oposição ao filho de Davi nesse dia, venha a ele pela fé. Beije o filho. Porque todos os que se opuserem a ele, sem distinção, serão destruídos. Por outro lado, se você já beijou o filho, se entregou a ele, lembre-se, por causa do amor leal de Deus, nós não somos destruídos. É um amor inquebrável, é uma aliança eterna, não meritória, gratuita. Vamos orar. Ó Deus de benevolência, grande é o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre, e ela não é por causa de nós, ó Deus, é apesar de nós, homens miseráveis e pecadores. Mas nós, pela sua graça, Senhor, nós nos dobramos diante do seu Filho amado, aquele em quem o Senhor tem grande alegria e prazer. Ó Deus, aqueça nossos corações, ó Pai, porque nós estamos rendidos a Ti. O Senhor é o melhor dos seres. O seu amor, ó Deus, vale mais que a vida. Senhor, traga todos a Ti. Traga, Senhor, aqueles que estão distantes a Ti. Aqueça seus corações. Nos transforme, ó Pai, na imagem do Seu Filho. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Toda a terra proclama o Seu nome, Senhor. É isso que nós oramos. Em Jesus. Amém.